A redução do uso de agrotóxicos na produção de alimentos no estado de São Paulo tem mobilizado muitos deputados na Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, é um dos que mais se mobilizam na defesa da causa, que hoje é tema deste Discussão Convida. Acompanhe. Hoje nós vamos debater um tema muito importante aqui no estado de São Paulo, que é a luta contra o agrotóxico. E nós convidamos hoje o Marcelo Carneiro Novaes, doutor Marcelo, que é defensor público e ele foi também coordenador do Fórum Paulista de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos do Estado de São Paulo. Ele é especialista nessa área, tem feito investigações, estudos, pesquisas nessa área, participou recentemente de uma audiência pública quando nós apresentamos o projeto de lei 1227, que criou e instituiu a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, PERA, um projeto muito importante que contribui para combater o uso de agrotóxico no estado de São Paulo, que tanto tem prejudicado a nossa população do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista econômico. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alesp, que é uma TV pública, uma TV do povo do estado de São Paulo, que pertence aos 45 milhões de habitantes, e a sua participação é muito importante nessa luta, tem acompanhado. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Porque o senhor tem números importantes, tem mapas que mostram claramente, primeiro, essa questão da ameaça à saúde pública, né? Como isso afeta a dignidade das pessoas, o Sistema Único de Saúde, que depois a gente entra na parte mais econômica também, da desoneração fiscal que esses grupos econômicos recebem do Estado de São Paulo. Muito obrigado, agradeço o convite para poder participar do programa da TV Alesp, e é um assunto de extrema importância. Eu inicio falando sobre o termo agrotóxico. Existe uma grande movimentação para alterar o termo agrotóxico para fitossanitário ou utilização somente de defensivos agrícolas. E eu lanço a seguinte questão: quais os interesses desses grupos em alterar a nomenclatura? O agrotóxico, independentemente do nome que se queira dar, fitossanitários, defensivos, agroquímicos, soluções modernas para a agricultura ou substância amiga das plantas e das pessoas, ele intrinsecamente é um biocida. Biocida significa, é uma palavra que tem o prefixo bio, vida, e sida, aquele que mata a vida. Na legislação dos outros países, ele é chamado de pesticida, praguicida, herbicida. Ou seja, ele combate as substâncias que vão atrapalhar o desenvolvimento de determinadas culturas. E por que, então, toda essa movimentação para alterar o nome? Veja, nós temos uma população rural que manuseia essa substância, ainda que eles queiram chamar de substâncias amigas das plantas e das pessoas, e temos um índice elevadíssimo de intoxicação. Calcula-se que no Brasil uma pessoa morra por intoxicação aguda de agrotóxico a cada 2 dias e meio. E veja, senhor deputado, que Isso são as pessoas que trabalham diretamente na lavoura. Certo. O índice de intoxicação é muito grande. São pessoas que não são culpadas em razão disso. São pessoas, às vezes, de um nível cultural não tão elevado, e é uma substância extremamente perigosa. Então, todo o esforço que for feito para alertar essas pessoas que manipulam essa substância é interessante, é bem-vindo. O alterar o nome de agrotóxico para defensivo, eu me pergunto até que ponto isso não pode estar estimulando novos casos de intoxicação. Nós temos um mapa, especificamente do estado de São Paulo, que é o mapa 1, que eu preparei para o dia de hoje, que trata dos casos de hospitalização por intoxicação por agrotóxicos. Não são de óbitos. Existe muito caso de suicídio por agrotóxico. Mas por quê? Porque alguns agrotóxicos são da classe de organofosforados e que, dentre os efeitos adversos, produz alteração do estado psíquico que leva ao suicídio. Então, muitos são utilizados
Eles influenciam nos neurônios. Exatamente. O índice de suicídio na cultura do fumo no Rio Grande do Sul é absurdo, é 3, 4 vezes superior à média do nosso país. E aqui nós temos somente o caso de hospitalização por intoxicação. E a gente pode ver que se concentra na região central ou na região de municípios que possuem uma grande atividade agrícola. Os casos de intoxicação, dizem as pessoas que trabalham na área de saúde, são subnotificados, assim como as mortes. Estima-se que para cada caso de intoxicação nós tenhamos outros 50 casos que não são notificados, mesmo porque os médicos não conseguem fazer a diferenciação de um caso de intoxicação aguda por agrotóxico de outras causas. Requer todo um tratamento que está sendo feito. Esse foi um trabalho feito por um grupo de médicos sanitaristas e pesquisadores da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que contemplou dados de 2000 a 2012. Como eu falei, o agrotóxico é um biocida. E, obviamente, ele produz alteração nos organismos vivos. E me perguntam, ele faz mal para a saúde? Esse agrotóxico pode matar? Esse agrotóxico pode causar câncer? Eu não sou toxicologista, não sou médico, não me atrevo a entrar nessa discussão. Mas eu aponto uma dificuldade. Perdão. Na França, nós temos 1.500 trabalhos sobre neonicotinoides, que é uma classe de inseticida que produz gravame para os agentes polinizadores, abelha. 1.500 trabalhos, ele vai ser proibido, está em vias de proibição na Comunidade Europeia. No Brasil, nós encontramos 1 ou 2 trabalhos. O agrotóxico, que o herbicida mais utilizado, o glifosato, o Brasil importou $500 bilhão em glifosato no ano de 2018, que é apontado como cancerígeno em alguns estudos. Nós temos milhares e milhares de estudos no mundo. E no Brasil nós não temos um só estudo. Parece que a academia e a pesquisa foram capturadas para legitimar o discurso da prevalência do interesse econômico sobre a saúde pública. Isso requer uma atenção, nós temos que prestigiar uma ciência cidadã. E temos uma grande dificuldade nesse sentido. Então aí tem 2 questões que você está levando. A primeira é essa das pessoas que manuseiam, que trabalham diretamente com o produto, com o agrotóxico, mas também as pessoas que se alimentam dessa produção que é feita nesses locais contaminados, né? Dizem, né, há uma pesquisa mostrando que no Brasil cada pessoa consome 5 litros de veneno por ano. E isso pode ser a causa, e na minha opinião também, eu já tive acesso a pesquisas, de muitas doenças, sobretudo câncer, que tem aumentado muito, né? E nessas regiões parece que tem dados mostrando isso. Você confirma isso? Sim, em termos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. O mercado nosso é de $10 bilhões, o dos Estados Unidos é 7 bilhões ano, o da China 5 bilhões aproximadamente, o da Alemanha 3 ou 4 bilhões de dólares ano. Isso faz com que o Brasil seja o maior consumidor de agrotóxico do mundo, estou falando em termos de valores absolutos. O que é compreensível, porque o Brasil tem uma economia voltada para a exportação, uma exportação especializada, um processo produtivo de especialização. O Brasil exporta basicamente soja, cana, milho, algodão, outras commodities agrícolas, café, citros, celulose, e 80% de todo esse agrotóxico é utilizado na produção dessas commodities agrícolas. Pois bem, eu estava falando da questão da saúde. O agrotóxico é um biocida. É muito difícil você demonstrar um nexo causal entre uma determinada substância química e um gravame à saúde. Há uma pesquisa que precisa ser feita, não há tanto incentivo para a pesquisa no nosso país. Dei o exemplo do caso do glifosato e dos neonicotinoides. Mas, ainda em 2015, esse mesmo grupo que preparou esse trabalho da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo fez um levantamento epidemiológico no Estado sobre a incidência de câncer e de malformações congênitas. E fez um achado importantíssimo. Eu peço para colocar o segundo mapa, por gentileza.
Existem, a literatura mundial, segundo esses cientistas, esses pesquisadores, indicam que determinados tipos de câncer podem ser produzidos ou ter a sua taxa aumentada em razão da exposição de determinadas substâncias químicas, dentre as quais os agrotóxicos. Há uma vasta literatura na comunidade científica. Especificamente, um dos exemplos é óbitos por câncer de fígado. Nós podemos ver nesse mapa, que coletou índice de 2000 a 2012, ou seja, tem um grau de confiabilidade de 95%, não existe dispersão estatística, que a taxa de concentração de óbitos por câncer de fígado se espalha na cidade do estado, se espalha no estado de São Paulo, a parte mais escura é a parte com maior incidência, e em territórios, em municípios, onde existe uma grande produção agrícola, de commodities agrícolas, e intensa utilização de agrotóxico, inclusive com pulverização aérea. Prosseguindo, o próximo mapa, por gentileza. E aqui nós temos de malformações congênitas totais por 1.000 nascidos vivos no estado de São Paulo. São 14 anos de pesquisa. O índice a possibilidade de dispersão estatística aí está quase que reduzida aos padrões aceitáveis. Foi um trabalho preparado por uma equipe da Faculdade de Saúde Pública, a professora Clarice Umbelino. Nós podemos ver ali naquela região da Anhanguera, de Ribeirão Preto, que é uma parte mais escura, parte roxa, a parte do Pontal do Paranapanema, a parte central do estado de São Paulo, onde já está entrando a produção de grãos de soja e basicamente produção de cana. Nesses municípios, os índices de malformação superam em muito a média do estado de São Paulo. Na região de Sandovalina, e mesmo ali de São José do Rio Preto, na cidade de Ribeirão Corrente, o índice de malformados supera em 300% da média do estado de São Paulo. Uma pessoa de Sandovalina, ou de Ribeirão Corrente, ou ali próximo da região de Rio Preto, de Araçatuba, tem 3 vezes mais chance de ter um filho com malformação congênita do que uma pessoa que mora em Cubatão. E veja, senhor deputado, que em 70% dos casos de malformação congênita é atribuído a problema de poluição ambiental. Ou seja, são cidades cujos territórios existe uma grande atividade agrícola. E veja, então, os riscos. Não há necessidade de se comprovar um nexo causal entre o agrotóxico e uma determinada doença, moléstia ou a morbimortalidade. Os dados epidemiológicos estão aí, são resultados, são indiscutíveis. Nesse caso, por exemplo, nós vemos as taxas de crianças nascidas com deformidade do aparelho osteomuscular. Um problema de braço, de pé, um problema na coluna. Podemos ver, são territórios onde existe pulverização aérea, existe a produção de commodities agrícolas. Os riscos da utilização desses agentes biocidas não são distribuídos uniformemente. Tem aquele trabalhador que se intoxica, na outra ponta tem o consumidor do alimento ou da água, e existe no nosso estado, 645 municípios, muitos municípios que estão dentro de uma área de produção agrícola intensa. Cidades com 5, 10, 15, 20, 30, 40, às vezes até cidades grandes como Franca e Ribeirão Preto. Uma mulher de Franca tem 50% a mais de chance de ter um filho com um problema de malformação osteomuscular do que uma mulher de Cubatão. Mesmo que ela não tenha um contato direto com agrotóxico, ela não com a lavoura, mas ela, na verdade, é afetada por uma pulverização. Por exemplo, ela chega na cidade, no centro urbano da cidade. Sim, nós temos aí nós temos 2 tipos de problema, que é da pulverização, que pode ser a pulverização aérea e a pulverização terrestre. A cana, e eu estou falando, o Brasil tem Portugal, uma área equivalente a Portugal em cana, metade disso está no estado de São Paulo. A cana, em determinada fase, ela necessita de pulverização aérea. Principalmente agora que está entrando a cana transgênica. Vai ser enorme aquele pé de cana. Vai precisar de pulverização aérea. No estado de São Paulo, a Defensoria Pública fez um levantamento. No ano de 2015,
A área pulverizada no estado de São Paulo correspondeu a 11,82% do território do estado de São Paulo, com pulverização aérea. E temos um problema. A pulverização aérea, se nós pegarmos os produtos que são utilizados na pulverização aérea, consta ali das normas dos fabricantes, não pulverizar acima de 30 graus ou com umidade abaixo de 50. E com ventos a menos de 10 quilômetros. Foi feito um trabalho pela Unesp do Pontal do Paranapanema que demonstrou que 85% das pulverizações aéreas feitas na região foram contrárias às normas do próprio fabricante. 85%. A área de pulverização no ano de 2015 correspondeu a 11,82%. E não há fiscalização alguma nessa área? Não há fiscalização? Se nós oficiarmos ao DEPEN para perguntar quem foi as pessoas que estão presas ou estão sendo processadas por esse crime ambiental, será um zero. Não temos. As nossas cadeias estão com pessoas por outros tipos de delito. E agora, como que você vê nesse contexto todo a liberação agora de mais agrotóxicos feitos agora no governo Bolsonaro, que são proibidos em vários países do mundo? Isso agrava a situação. Ah, sim. Mas está seguindo uma tendência já anterior, que já existia. Já existia com os governos anteriores, sobretudo Temer. Sim. Não é à toa que a atual ministra da Agricultura é apelidada de a ministra Menina Veneno, né? Eu não sou o Hit, não dá para consigo compor uma música, mas o que eu só para fechar aquela questão da pulverização aérea. Além dessa pulverização aérea, nós temos a pulverização terrestre, que pode ser feita por um aparelho nas costas, que vai borrifando, chama-se pulverização costal, e a pulverização por trator. Normalmente usa-se um braço mecanizado. Isso afeta o lençol freático. Tudo. E mais, nós temos cidades no interior de São Paulo onde 8% da população está em tratamento de câncer. Eu digo o nome da cidade, Coronel Macedo. 8%. É uma cidade com 5 mil habitantes e 400 pessoas em tratamento de câncer. Ou seja, é um padrão de endêmico. Eu brinco, eu falo que no interior de São Paulo, as pessoas antes marcavam viagens, excursões para a Aparecida ou para o Paraguai, Cidade do Leste. Hoje é excursão para o Hospital de Câncer, o Hospital Regional de Apoio de Câncer. 8% de uma população com um tratamento de câncer. Não é uma colônia geriátrica, é uma cidade normal. Então, nós temos cidades no interior de São Paulo, municípios, aliás, onde a fronteira entre o urbano e o rural são, por demais, tênues. Ou seja, a pessoa sai da casa, sai da Praça da Matriz, sai da praça e se depara com uma plantação de cana, uma plantação de soja, uma plantação de algodão, de amendoim, em muitos casos com pulverização aérea ou com pulverização terrestre. É muito próximo, né? Muito o mundo rural do mundo urbano. E existe o problema da deriva. Quando você aplica, aquilo viaja quilômetros, metros. E não há margem de segurança no estado de São Paulo para a pulverização terrestre. Essa cidade que eu falei, Coronel Macedo, aprovou uma lei municipal estabelecendo 40 metros de distância para pulverização e a área urbana. Quando o ideal seria de 500 metros no mínimo. No mínimo. É a distância contemplada nesse projeto estadual. 500 metros, não existe legislação no estado de São Paulo impedindo a pulverização terrestre de agrotóxico próximos de casas e de locais urbanos. Isso é prioritário. Nós estamos falando, talvez, do principal problema de saúde pública no estado de São Paulo. Isso não há recorte ideológico nessa questão. Temos que salvar vidas, temos que impedir que crianças tenham o seu compromisso, a sua vida, comprometidas em razão da desídia e da vontade de lucro de um setor econômico que tem que ter uma função social. Então, só para fechar essa primeira parte, né, dos impactos na saúde pública, nós podemos afirmar aqui que o uso desenfreado do agrotóxico, ele atinge, sobretudo, quem está manuseando o produto, quem está diretamente ligado à produção agrícola, os moradores das cidades, né, dessas cidades, e o consumidor também. Todos são afetados, todos... Sim. É isso. Sim, com concentração, na minha opinião, com a concentração na população interiorana. Certo.
estão abandonados. Esses mapas mostram claramente. Mostram isso, claramente. Com relação São dados científicos feitos pela Faculdade de Saúde Pública da USP, não é isso? Da Universidade de São Paulo. Por uma professora séria, uma pesquisadora. Clarice Umbelino, que formou mais de gerações e gerações de médicos sanitaristas. Com relação aos alimentos e à água, nós não temos uma fiscalização. Essa é a questão do aparelho ósseo-muscular. Se alguém tem uma dúvida, só vê esse mapa. Nós não temos uma fiscalização consistente. O Ministério da Agricultura afirma que faz a fiscalização nos alimentos vegetais in natura. Nós puxamos, eu requisitei os dados do Ministério da Agricultura no ano de 2015, eles fazem por safra. Foi a safra 2014 e 2015. Eu não tenho os dados atuais porque é muito difícil você obter esses dados. Então, quando você consegue, você tira uma fotografia e fala, vamos ver por aqui, comparar com por ali, né? E nos próximos anos. Eles pesquisaram 48 amostras no estado de São Paulo, 44 milhões de habitantes, 120 milhões de refeições ano. Eles escolheram 48 amostras, sendo 46 no Porto de Santos e 2 no CEAGESP aqui de São Paulo, que foram 2 unidades de banana. Essa foi a fiscalização do Ministério da Agricultura com relação aos agrotóxicos nos produtos vegetais, no ano. Na água, a questão é pior ainda. Por quê? Porque existia uma portaria, que agora recebeu um novo número, porque ela foi consolidada, que diz que quem faz o exame é quem fornece a água. Não obstante a Constituição Federal afirmar que isso é obrigação da saúde em fiscalizar, o setor fiscalizado, empresas particulares, muitas delas são particulares, a Odebrecht fornece água, ou fornecia água, por exemplo, em cidades do nosso interior, a Sabesp, que tem capital aberto, ou mesmo empresas municipais que estão sujeitas à manipulação política de determinados prefeitos em razão de interesses políticos partidários, que fazem os exames e encaminham os exames para a saúde. Ou seja, a saúde não faz esse exame, não obstante determinação constitucional de que ela deva fazê-lo. Ou seja, o que a saúde faz é verificar os coliformes, a coloração da água e uma série de coisas, mas com relação aos contaminantes físicos químicos, a saúde não faz. Eu oficiei, o laboratório Adolfo Lutz não faz um exame, não tem condição de fazer exame de substâncias físico-químicas na água desde 2011. A Secretaria do Estado de Saúde não realiza nenhum exame sobre a qualidade da água e dos alimentos vegetais in natura no nosso estado de São Paulo, pelo menos desde 2011, por falta de capacidade laboratorial do Instituto que faria esses exames na área da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica. Eu vejo agora que o senhor tomou um copo de água. Uma coisa importante, essas culturas são irrigadas, utilizam água, utilizam energia elétrica. E se nós formos estudar as planilhas de custos dessas produções, dessas culturas, nós vamos ver na questão de energia elétrica e de água uma linha horizontal. Ou seja, há uma apropriação de bens públicos em favor desses setores, basicamente voltados para a exportação de produtos primários. É isso, há um padrão de produção que se apropria do bem público para um interesse privado. E você também fala muito de um outro tema, que é a desoneração fiscal desses grupos econômicos. Sim. Você tem números, inclusive. Sim. Esse mapa aqui mostra exatamente isso. Assim, o mapa mostra o ICMS para o setor econômico. Mas não foi fácil chegar aqui. O primeiro passo foi estudar a desoneração ou os subsídios que são concedidos ao setor de agrotóxico. Difícil obter. E conseguimos, no estado de São Paulo, a Coordenadoria de Arrecadação Tributária da Secretaria da Fazenda respondeu um nosso ofício dizendo que em 2015 a desoneração para o setor de agrotóxicos, eles chamam de defensivos, todos os documentos oficiais do estado de São Paulo. Para as empresas que vendem agrotóxicos em São Paulo? Para as indústrias. São basicamente 4 indústrias. Quais são elas? Bayer? BASF, a Syngenta, adquirida recentemente num processo de fusão com uma chinesa e uma empresa americana, que
também Certo. estão em processo de fusão. Mas elas concentram, existem outras, Certo. mas elas concentram o cerne do sistema Essas produtivo. são as principais, né? E então, para o telespectador entender que elas têm isenção fiscal do ICMS do Estado de São Paulo. Sim, e no ano de 2015, a Secretaria da Fazenda, por esse documento, informou que essa isenção chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é um valor superior ao orçamento da própria Secretaria da Agricultura. Ou seja, é muita desoneração. Só no ano, em 2015. 2015, isso com o dólar a 3,2, porque os valores precisam ser calculados em dólar, basicamente. Hoje, esse subsídio ultrapassa, com certeza, 1,5 bilhão de reais. Mas veja, essa desoneração é dada tanto para aquele produto altamente tóxico, porque existe uma gradação, o altamente tóxico e o pouco tóxico, é dada indistintamente, tanto para aquele que é destinado para uma cultura para exportação, como aquele que vai ser utilizado para produzir arroz, feijão, abacate, alface, aquele que vai ser utilizado em pulverização aérea ou pulverização costal ou pulverização por terra. Inclusive para esse que não é, que foi autorizado agora e não. Sim. E é proibido, por exemplo, em outros países. Sim, sim, nós temos também. Todos. O Brasil importou no ano de 2018 basicamente 150 milhões de dólares de paraquat. O paraquat vai sair agora de 2020. Então, isso ilustra bem como é essa governança, que a falta de governança não é uma falha da governança, ela executa muito bem uma política de prevalência do interesse econômico desses grandes grupos. A gente fala em educação, Darcy Ribeiro tem a famosa frase que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto das elites econômicas, né? E também nesse caso... 2 bananas fiscalizadas no estado de São Paulo, sem fiscalização de água. Isso é uma piada. Ou seja, aliás, uma piada não, você ganhou uma medalha de ouro, porque foi muito bem orquestrado, muito bem organizado. Então vejam bem, nós temos uma desoneração de 1,5 bilhão de reais, era 1 bilhão e 200, sem medo de errar, eu falo hoje 1,5 bilhão, que é dada indistintamente. Ou seja, cada cidadão paulista abriu a carteira e deu 20 bilhões, deu 20 reais para as indústrias. Você concorda em dar 20 reais? Depende. Aquilo vai matar abelha? Está proibido em outro país? Vai ser utilizado com pulverização aérea? Vai produzir gravames à saúde? Vai deixar uma criança sem braço? Vai matar uma pessoa? Vai intoxicar? Essa discussão, essa desoneração é uma desoneração burra, sem qualquer seletividade. Além disso, e aí nós fomos puxando o fio da meada e descobrimos o total da desoneração, eu chamo subsídios, porque existem outros institutos que não cabem no conceito fechado de desoneração, que é muito jurídico. Você tem que partir, inclusive, para a economia política, de subsídios dados ao setor do agrotóxico, que é um insumo da agricultura, um insumo. E chegamos a uma cifra aproximadamente, no ano de 2016, a 14 bilhões e 700 milhões de reais, de uma estimativa extremamente parcimoniosa, extremamente econômica, sendo 8 bilhões e 700 milhões de tributos federais indiretos e 6 bilhões de perda de arrecadação em razão da dedutibilidade integral do agrotóxico para o produtor rural. Vejam bem, o produtor rural, se gastar 1 milhão de reais, na hora de pagar o imposto de renda, ele deduz esse 1 milhão na íntegra da sua renda tributável. Isso está no regulamento do imposto de renda. Por quê? Porque o agrotóxico é tido como um insumo, sem qualquer seletividade. Veja, isso está subestimado porque eu não calculei ainda, não inseri nesse número a desoneração decorrente da não cobrança do IOF dos títulos de crédito. E aí é uma montanha absurda, porque nós estamos falando em derivativos. Para cada saca de soja, nós vamos ter 10 contratos no mercado financeiro, na ciranda financeira, com aquele valor. E o que é também um dado muito interessante nesse processo de transferência de renda, eu chamaria de transferência da mais-valia social para o setor privado, é que essas grandes indústrias vendem diretamente para os grandes e médios produtores. 90% do mercado de agrotóxico é transacionado naquilo que eles chamam de contratos de barter. Barter é uma expressão inglesa que significa escambo.
Ou seja, troca-se agrotóxico por saca de soja, por saca de milho, por saca de café. E essas empresas multinacionais, que normalmente têm sede em outros países, possuem facilidade de conseguir dinheiro no mercado externo e vender aqui a juros talvez com 3%, 4%. Ou seja, não estou dizendo que isso ocorra, mas existem estudos indicando que talvez a maior fonte de renda dessas empresas seja essa transação financeira, onde se pode buscar um dinheiro pagando com juros negativos em Frankfurt ou em Tóquio e vender aqui por uma produção de 7 meses com 3, 4, 5% do nosso produtor. É um processo de transferência de renda. Veja bem, então esses 14 bilhões e meio eu não contabilizei esse processo de transferência de renda, que por hora precisaria de uma equipe para calcular, tampouco o IOF nesses títulos de crédito. E sendo bem parcimonioso. O setor vendeu 30 bilhões e arrecadou 500 milhões de agrotóxicos, 518 milhões no ano de 2015 de tributos federais diretos. Na verdade, então, o Estado, além de não fiscalizar, não controlar o uso de agrotóxico, ele ainda financia através da desoneração fiscal, financia a morte e as doenças de toda a população com o dinheiro da própria população, porque a desoneração nada mais é do que a transferência, né, de um dinheiro que seria arrecadado pelo Estado, que é o ICMS que a população paga para financiar a educação, o SUS, as universidades públicas, a ETECs e a FATEC. Né? Isso é muito grave, por isso que nós apresentamos esse projeto de lei, para tentar colocar algum freio aqui no Estado de São Paulo, que é o nosso projeto 1227, de 2019, que institui a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, né? Que é uma tentativa aqui de colocar um freio, de colocar algum tipo de limite. Nós já estamos chegando praticamente no final aqui do nosso programa, mas eu queria só que você fizesse uma consideração final. Desses mapas que estão aqui, por gentileza, aquele primeiro mapa do gráfico, pode voltar? Voltando no primeiro. Agora o primeiro, depois desse. O anterior a esse, o anterior a esse. Não, depois desse, depois. É aquele que tem o gráfico do ICMS, a arrecadação do ICMS. Essa é a arrecadação da contribuição da agricultura e da pecuária nas receitas do ICMS do Estado de São Paulo. É um dado oficial, está no relatório de gestão. Nós podemos ver que está por volta de 0,1%. Ou seja, a agricultura e pecuária contribuem no ICMS com 0,1%. É um milésimo do total das receitas. Prosseguindo, já para o próximo gráfico, isso do ICMS da agricultura e da pecuária. Ou seja, a desoneração do agrotóxico não está, existe uma sincronicidade no tratamento tributário desse insumo do tratamento que é dado para a atividade agrícola. Aqui na arrecadação de receitas administradas por divisão econômica da Receita Federal, ano de 2017, unidade R$1, são dados oficiais, estão no site da Receita. Excluindo contribuição previdenciária, 903 milhões de reais no ano de 2017. Arrecadado pela agricultura, pecuária e serviços relacionados, 2 bilhões, dá menos de 0,25% do total das receitas arrecadadas pela União. Agricultura, pecuária e serviços relacionados. O próximo gráfico, 2 bilhões e 200 é metade do orçamento de uma cidade média do interior de São Paulo, como Sorocaba. E o pessoal alega ainda que somos nós, que é o setor que sustenta o Brasil. Acho que era melhor entregar para os índios. E aqui, esse tributo dividido, esse total da arrecadação dividido por tributos. Podemos ver aqui que no imposto sobre exportação, nós tivemos, nessa segunda linha, R$ 5.803,65. A agricultura, pecuária e serviços relacionados pagou de imposto de exportação R$ 5.803,65. Repetindo, R$ 5.803,65. Isso deve ser o que um território lá de Zanzibar deve ter arrecadado com a venda de planta carnívora para a Europa no ano de 2015. Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, muitas dessas pessoas devem ter pago mais de imposto de renda do que o setor da agricultura, pecuária
exportação de carnes, por exemplo, e serviços relacionados, entregou para a União. Veja, isso é subvenção do setor da sociedade para esse setor privado. Eu acho que esse mapa é bem esclarecedor. Ele ilustra bem aqui a E essa política continua, inclusive, com produção florestal, celulose, extração mineral. O valor arrecadado com exportação de minérios, por exemplo, é ridículo. É um processo de produção que visa a reprimarização da nossa economia, a desindustrialização, a reprimarização da nossa economia e a extração de toda essa riqueza da nossa sociedade para entregar para o setor agromineral exportador. Marcelo, quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua aula, a sua explicação, que foi muito importante, que mostra o quanto esse cenário é tenebroso e assustador, mas ao mesmo tempo a sua explanação mostra o quanto nós estamos aqui certos em apresentar o projeto e pressionar o Estado, cobrar o poder público a fazer fiscalização, e nós vamos lutar agora contra essa política de desoneração para esse setor. Um verdadeiro absurdo que isso esteja acontecendo no Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação e parabéns pela sua luta, pelo seu empenho nessa área tão importante de saúde pública do Estado de São Paulo. Eu que agradeço. E só um aviso, as empresas que vendem o agrotóxico, muitas delas são as que estão na outra ponta vendendo o remédio para combater essas doenças. Um absurdo total. O Em Discussão com Vida fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Vale a pena.